Muito bem, estamos voltando agora para a nossa live. Tivemos um pequeno problema aí anteriormente, mas parece que foi resolvido. Vamos tentar agora. Então, a nossa live de hoje é um bate-papo com meu amigo Samis. Ele é escritor, poeta, professor de geografia e participado e me auxiliado com a revista Muito Além dos Videogames desde o início. Então nós vamos conversar sobre literatura, sobre videogames, sobre os fliperamas, locadoras e várias coisas legais aí para você. Então eu vou chamar o Samis, ele vai se apresentar, tá certo? Se você gosta de videogame, gosta de nostalgia, gosta de literatura, convida seus amigos, fica aí na live. Nós vamos falar sobre a revista Muito Além dos Videogames, os livros. Eu tenho certeza que vai ser bem legal, tá bom? Então vamos chamar aqui o nosso amigo Samis para ele se apresentar para vocês. Vamos aguardar o Samis entrar. Ele vai falar um pouco sobre ele, para que vocês o conheçam. E depois nós vamos conversar sobre a nostalgia, os videogames e a nossa revista, que tem sido bem legal, as matérias que ele tem escrito sobre os livros, tudo isso, tá bom? Então, vamos lá. Seja bem-vindo todos que estão entrando aí, todos que estão voltando, né? Obrigado aí pela paciência. Vamos aguardar o irmão Samis aparecer aí. Só aceitar aí, irmão Samis, já foi convidado. Chegou o convite aí para você? Os amigos estão voltando aí, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite para vocês. Então vai. Vamos lá. Ver se vai dar certo. Suspense, né, dessa vez. E aí, irmão Samuel, aceita aí o convite. Aí, tá. Agora vai dar certo, graças a Deus. Tá entrando aí o nosso querido amigo. Pra gente conversar um pouquinho sobre nostalgia, sobre literatura, sobre videogames, sobre a nossa revista. Vocês já conhecem a nossa revista? Vocês que estão na live aí? Já leram Muito Além dos Videogames? Já conhecem o nosso projeto? Nossa revista já tem 3 edições e tem mais 2 se preparando para sair. Além dos livros, né? E o Samis tem me ajudado, ele tem escrito artigos para cada edição da revista. Né? Tem sido bem interessante, artigos bem legais. Vamos aguardar aí o nosso amigo Samis para ele se apresentar, para a gente poder começar nosso bate-papo. Aí. Boa noite, irmão. Tá me ouvindo aí? Boa noite, querido. Estou ouvindo sim. Não apareceu a imagem aqui ainda não, mas estou ouvindo. Beleza. Eu estou ouvindo bem sua voz, mas a imagem está parada. Então você está na frente aí da estante. Adriano, boa noite. Sim. Estou entrando. Você está me ouvindo bem então, né? Deixa eu tentar colocar aqui no outro aparelho. Estou ouvindo bem, sim. Beleza. Como é que tá a internet aí? Mas a imagem não está aparecendo. A imagem minha ou a sua? Beleza. A minha não está aparecendo. Tá travando aqui, só fica carregando. Eu não sei se é o meu aparelho que é muito antiquado, se é a internet que pode estar oscilando aqui. Deixa eu perguntar para o pessoal aqui, meus amigos. Eu peço aos irmãos perdão pelo embaraço. Vocês estão vendo a imagem do Samis aí ou tá preto para você? Tá parada a imagem. Como é que tá para vocês que estão assistindo? Alguém escreve aí pra gente, por favor, para eu saber aqui. Mas tá dando para ver pelo menos a imagem dele parada? Certo. Irmão Samis, você se importa se a gente
Ó, o Gomes falou para você abrir e fechar a câmera. Dá para fazer isso sem sair da live? Eles estão te vendo meio embaçado. Imagem travada. É, tá parada, né? O Instagram aqui está dando alguma estabilidade. Entendi. Está conseguindo ouvir minha voz? Sim, estou ouvindo bem, perfeitamente. Bom, o que você sugere? A gente pode continuar assim ou Ah, vamos fica em frente, difícil? né? Não vamos perder a oportunidade. Ah, beleza, beleza. Tá bom. Então, meus amigos, o Samis vai se apresentar. A imagem dele, infelizmente, está parada aí, mas pelo menos vocês puderam vê-lo, né? Então ele vai se apresentar e a gente vai seguir o nosso roteiro, o nosso bate-papo aqui, normalmente, do jeito que está dando aqui. Mas tá bom. Então, irmão Samis, pode se apresentar aí para o pessoal, falar um pouco sobre você, sobre o seu trabalho. Bom, queridos, primeiramente, boa noite. E desde já peço perdão por esse embaraço, esse contratempo, né? São coisas da tecnologia. Eu não estou Verdade. habituado a participar assim, fora do trabalho, sem eventos online. Bem, eu sou um escritor, poeta, mas principalmente editor. Há muito tempo eu tenho me dedicado a editar, sejam antologias, né, seletas, seja obra de outros amigos, poetas principalmente. E até hoje, ao todo, já são mais de 50 obras publicadas. A imensa maioria como e-books gratuitos. As pessoas podem procurar na internet aí. Só colocar o meu nome que vai aparecer bastante coisa. E também sou professor de geografia, né? Estou nessa nova seara não há muito tempo, mas tenho me dedicado com afinco. E é isso, galera. Então, mais de 50 obras publicadas, irmãos, como escritor e editor, é isso? Sim, sim. Como autor, são em torno de uns 10 livros de poesia. Tem um livro de contos que você acabou de mostrar, né? O Pequeno Livro dos Mortos. Tem um livro chamado, eu não posso mostrar a imagem, o Rodorrisos, que são pequenas histórias hilariantes, né? Sim. Do dia a dia dos rodoviários. Da época que eu trabalhei como rodoviário, eu coletei diversas histórias, né, engraçadas assim, pequenos causos, né? E compus esse livro. E tenho também obras ainda para sair. Tem um romance, uma ficção histórica, praticamente pronta, uma primeira parte, seria em duas partes. E um livro de crônicas também, com memórias da infância, né? Anterior à época que eu conheci os videogames, não cheguei a essa parte ainda. Sim. Anterior, bem da infância mesmo, cara bem, bem agitado. E tem um livrinho pronto também. Como diz aqui em E as Minas, demais são... você era bem Sim, sim, pode custoso, falar. né? Quando era criança, bem custoso. Custoso, custoso. Inclusive minha mãe é mineira também. Dei Ah, muito trabalho a legal, ela, muito trabalho. legal. E você é de São Inclusive, Gonçalo, né, irmão? São Gonçalo, isso. Minha mãe é mineira, mas eu nasci aqui em Niterói, né, que é um vizinho, é um município conurbado, né, Certo, colado com São Gonçalo, mas sempre morei em São Gonçalo, aqui no estado do Rio de Janeiro. tá certo. Então, você tem escrito aí para muito além dos videogames, né? Desde o segundo livro, com uma crônica. Eu vou mostrar aqui para o pessoal. Sim, sim, Muito além dos videogames, sim. crônicas dos meus amigos. E a crônica do Sam está aqui, ó, Em Busca do Fliperama Perdido. E depois, já nas 3 edições da revista, tem um texto seu, né? Nas 3 edições, tem um texto. Fala pra gente como tem sido essa experiência de escrever sobre videogames e de participar aí do nosso projeto Muito Além dos Videogames. Sim, sim. Eu me lembro, como o irmão falou, como me conheceu, e já na época você falava sobre esse projeto, né? De enveredar pela literatura focada nos games, né? E, Somente nos retro games. Eu lembro que eu te incentivei, né? Eu achei muito boa a ideia, realmente necessária, né? Que havia uma grande lacuna nessa área, né? era esse primeiro E eu livro, né? comecei Sim, sim. Aí adquiri o primeiro livro, né, de crônicas, muito bom. E acabou me inspirando, assim como a muitos dos amigos, colaboradores, leitores, né? Me inspirando a escrever também minhas crônicas, né? Que entraram essa que o senhor mostrou aí, na segunda edição do livro.
E a revista acabou surgindo como também para mim é um tipo de higiene mental, um hobby, vamos dizer assim, né? Porque eu Sim. escrevo áreas diferentes, né? Poesia, literatura, contos, né? Crônica. E aí veio essa coisa da revista, do retro game, e me jogou lá para a infância, que eu era colecionador daquela revista, das primeiras que tivemos no Brasil, né? Que é a videogame. Sim. Eu colecionei por muitos anos na minha infância. Eu comecei na altura da 3 ou 4, segui até a 20, 23, alguma coisa assim. Eu tenho um exemplar da Então foram aí videogame aqui. praticamente uns 2 anos. Sim, sim. Foram praticamente uns 2 anos, né? Sempre lendo, consumindo aquela revista. E sonhando, porque a gente não podia, né? Era pobre, não tinha acesso a muitos jogos, né? A consoles sofisticados. Então, quer dizer, essa oportunidade de poder escrever sobre isso é como um presente para aquele menino Sim. que juntava o dinheirinho assim para no final do mês e comprar aquela revista na banca. Né? E devorava aquilo ali a 10, 15 vezes a mesma revista. A revista até gastava, assim, né? Deu uma travada no som, irmão. A sua internet deve estar instável, né? Talvez uma dica, irmão Sam, se estiver me ouvindo, é ficar mais perto do roteador. Aí, em algumas lives que eu participei, eu estava com dificuldade, eu corri para o quarto das crianças onde fica o roteador e ajudou bastante. Bem, deu uma queda aqui, amigos. A conversa estava boa, vou chamar o Sam de novo. A internet dele deve estar com alguma dificuldade lá, mas vamos chamá-lo novamente para a gente continuar a nossa conversa aqui. Isso, tranquilo, acontece, não se preocupa não. Se conseguir ficar perto do roteador, talvez isso ajude um pouco. O Sam está voltando. Luiz, está ouvindo? Caiu aqui Isso, a agora conexão. estamos ouvindo de novo. Que bom. Mas então tem sido um prazer muito grande, né? E eu destaco essa pegada da revista diferenciada, que é a pegada cristã, Isso, né? Toda revista tem um fundo cristão, e esse é o diferencial, né? E como cristão, eu fiquei muito feliz, né? Poder participar dessa empreitada. E é uma forma de fazermos novas amizades, né? Como você sempre tem citado nos artigos, né? Na divulgação da revista. Abre muitas portas para novas amizades, para relacionamentos, né? verdade. Cristianismo é basicamente relacionamento. E tem sido importante nesse sentido, não é? Com certeza, tem sido muito legal. Muitas amizades mesmo, o pessoal se identifica, né? Essa volta à infância, como você falou. E uma coisa que eu Sim, destaco, eu comecei a escrever a revista durante a pandemia, né? Então, alguns meses depois sim, que sim. começou a pandemia, e às vezes eu converso com a minha esposa que foi também algo assim para aliviar a mente com todas as pressões do ministério, né? E dobrou, triplicou as preocupações com essa pandemia. Voltar a escrever e lembrar da Sim. infância é aquele momento ali para desestressar, né? Relaxar, se divertir um pouco. Tem sido bem, bem legal isso também. É uma grande nostalgia, né, Luiz? Parece que a gente volta no tempo, né? Igual você Muito falou, bom. lembra do menininho lá comprando a revista na banca? A gente tem essa sensação, né? Sim, sim. É muito gostoso. Sim, sim, muito agradável. Você teve várias revistas, Mas é então? isso. Você comentou comigo recente que acabou vendendo, né? Para juntar dinheiro para publicar os livros. Sim. Conta aí pra O que gente. acontece? Eu tenho os livros já tinha um livro para sair e outros que eu queria reeditar, republicar, né? Tirar, fazer uma pequena tiragem. Certo. Esse Rodorrisos, um livro de poesias, Poemas da Guerra de Inverno, que eu lancei em 2012. Mas eu não queria mexer no meu salário. Então eu pensei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou vender alguns itens que eu tenho, né? E fiz isso, deu certo. Vendi revista, a coleção de videogame, da videogame, da revista videogame, vendi quadrinhos, vendi um minigame da Nintendo, Nintendo Watch, que eu tinha muito antigo. Sim. Vários itens para conseguir recursos para poder fazer essa impressão, né? E do novo livro de poesia, que é o Cartas e Retornos. Pena que eu não posso mostrar a imagem. Pois é, uma pena.
E aí acabei me desfazendo, né? Me desfazendo de vários itens da coleção. Certo. E acabou que, Isso foi por um marcado um lado, hobby. né, desfazer daquilo que fez parte da infância, por outro lado, vendeu numa época boa, né? Porque a nostalgia está em alta e esses produtos estão valorizados, né? Isso, muito valorizado. Olha, quando eu vendi o Nintendo Watt, assim, eu vendi com o rapaz em meia hora, já tinham 6 querendo Olha comprar. só. E até reclamando que eu vendi muito rápido. Que bom, né? Graças a Deus. Mas, sim, você vê que essa coisa do retro game está em alta, né? Tá bastante. Aquela galera toda está recuperando aquele sentimento. E é muito legal, né, Luiz? É muito bom participar desse movimento, né? Essa confraternização, né, de certa forma, em torno do retro game, né? Verdade, é muito legal. E tem várias publicações, né, atuais. Tá em alta o mercado literário também, de publicações sobre videogames antigos, né? Bem interessante isso. E às vezes a gente não tem tempo para jogar mais como gostaria, mas a gente, através da literatura, volta no tempo, lembra do que jogou, né? E se diverte também com os jogos Sim, clássicos, sim. né? É verdade, é um mercado muito aquecido. E também o legal também, Luiz, é a coisa da descoberta, né? Porque não tem como ninguém conhecer todos os jogos, né? É um mundo, um universo. Verdade. Aí você pega uma revista, uma publicação, né? Você vê de um jogo assim que você não conhecia e fala, poxa, que legal. Vou procurar, vou tentar ver. E aí, só de descobrir esse jogo novo e poder jogar, né? Você já reincorpora aquela criança, né? Aquele jovem adolescente, naquele prazer da descoberta, né? De um jogo novo e bom. É verdade. Isso é interessante também, né? Também. Eu achava que conhecia muitos jogos e, de fato, eu conhecia muito. Né? Eu vivia nas locadoras, ia de vez em quando nos fliperamas, né? Era um lugar meio perigoso, tal, não ia muito, era aquela aventura. Mas as locadoras era direto e jogando em casa, na casa dos amigos. Mas agora com as revistas e a internet tem descoberto muitos jogos também e escrito sobre alguns deles. Essa descoberta é bem legal mesmo. Agora me diz uma coisa, juntando aqui, você falou que era bem custoso quando criança, e também na sua história, na sua crônica aqui no livro, você fala dos fliperamas e de alguns amigos, né? Como é que foi esse tempo dos Sim, fliperamas aí em São Gonçalo, as aventuras que você viveu, seus amigos, as locadoras bom, também? Conta pouco pra gente como foi a sua vivência nessa questão aí dos fliperamas e sim, locadoras. sim. Bom, Luiz, vamos do começo, né? Ah, Parte do começo. Eu nunca tive um Atari. Eu conheci o Atari na infância, através de terceiros, né? Um amiguinho ali, a minha prima tinha um, né? Durou pouco tempo, outro coleguinha aparecia. E ainda jogava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Ficava aquela sede. Então, com o passar do tempo, a minha mãe começou a trabalhar, né? A família estava passando dificuldade aqui. E minha mãe teve que trabalhar fora também para ajudar meu pai. sim, E eu era muito arteiro e muito rueiro, né? Como chamamos aqui, gostava de ficar na rua. E ela acabou comprando um vídeo. Sim, sim. Ela acabou comprando um videogame para mim, para ajudar também, porque eu pedia, né? Para ajudar a me prender em casa. Que foi o nosso planozinho, o Phantom System, hoje, né? Saudosa memória. hoje tem que desligar o videogame para as crianças saírem de casa, né? É o contrário. É o contrário, é o contrário. Então, ela comprou esse Phantom System, né? Na época vinha com um jogo do Ghostbusters lá no Caça-Fantasma, um jogo horrível, por sinal. Horrível. Versão, rapaz. E dali eu fui avançando, né? Então, já tinha fliperama na época, comecei a jogar. E aqui a cena era muito agitada. Eu, assim, eu não era um jovem que eu era preso em casa, assim, também. Olha, você não vai e tal. Eu ia para lá, ia para cá, jogava, né? Cara, se eu visse que era uma má companhia, eu já evitava. Mas os meus amigos, esses que eu falo na crônica, né, e outros, jamais se misturaram com coisa Sim, errada. Assim como eu também não. Então jogávamos muito. E aqui tinha um cidadão aqui, o Marquinhos, que ele era um empresário do ramo, né? Ele tinha um bar e também tinha uma empresa de cabines de fliperama, né? Que ele alugava. certo. O que acontece? Esse Marquinhos ele tinha muitas novidades. Ele sempre trazia novidades que nem em Niterói, no Rio de Janeiro, não tinha chegado ainda. Ele ia para feiras de games e trazia aquelas placas novas. Legal. Por acaso ele era daqui, perto da minha casa. Então a gente tinha acesso assim, a jogos novidades, assim, né, da região aqui. Os primeiros que jogaram King of Fighters 96, por exemplo, fomos nós aqui no subúrbio, coisa que no centro do Rio de Janeiro, Niterói, uma cidade maior, mais rica.
não jogaram. Os caras que sabiam da notícia vinham para cá para jogar. Olha só. Então a cena fliperama aqui era muito agitada, muito legal, muito, muito divertida. E paralelamente eu segui aquela vida dos games, né? Como eu falei, tinha pouco recurso, então não tinha acesso a muitos jogos. Aí era aquela coisa da troca, né, Luiz? Isso. Quando tem uma fita, a gente troca aqui, empresta pra lá, pra cá, aquele jogo que todo mundo que é da época é careca de saber, né? E tinha até um amigo aqui, o Bolotinha, o Adenilton, que ele fazia muito essa ponte para mim, ele ia longe, distante, para procurar pessoas que tinham um Nintendinho, né, um clone, para fazer essa troca de fitas, esse empréstimo para lá e para cá. E ele mesmo quase não jogava, não gostava de jogar, o prazer dele era ver eu jogando. Sim. Né? Depois se tornou um grande jogador. Né? Ele virou um retro gamer também, um cara grande que eu digo porque o cara zero um Battletoads, né? Sim. O cara que zera um Battletoads Nintendinho é um grande jogador, em qualquer lugar do universo. É verdade. Né? Os mais difíceis jogos da história. Então se tornou um grande jogador, mas era assim, pobreza. Sempre frequentando fliperamas, sempre frequentando fliperamas. Né? Fui parar com fliperamas lá para 2002. Quando eles já estavam acabando mesmo, né? Já estava chegando no fim ali da época dos fliperamas, né? Deu uma travada no som do Samus aqui. Eu até peço desculpa aí aos amigos, que eu não tenho conseguido ver as mensagens de todos vocês, tá bom? Mas, olhando agora, guardando o Samus voltar e o som, agora eu estava até opaca as folhas de tanto usar, né? Na locadora, era isso mesmo. Muito bem. Então, vamos chamar o Samus de novo aqui. Para ele continuar aí a história, estava falando dos fliperamas, da vivência dele ali nos fliperamas de São Gonçalo. Aventuras ali no Rio de Janeiro para jogar no fliperama. Luiz, voltei. Beleza. Caiu novamente aqui. Então você estava falando que foi nos fliperamas até 2001, 2002 mais ou menos, né? Sim, já com 20, não sei, 22 anos, já adulto, né, praticamente. E era praticamente o fim da época dos fliperamas, né? Nessa época já estava aquela transição para a internet, para os computadores, né? Para as lan houses. Sim, principalmente o PlayStation 1, né? Isso. Ele deu uma sepultada, né? Mas ela jogou uma pazinha de cal nessa coisa dos fliperamas, né? Geração 32 bits, principalmente o PS1. Né? Isso. Os jogos eram do mesmo nível, eu já barato, né? O jogo comprava no camelô. Isso, tinha coisa. Isso aí. Então tinha essa facilidade. E todo mundo tinha, né? Você não precisava ficar também dependendo de trocar um CD. No camelô eu comprava ali 10 CDs numa pancada e jogava, né? A vida inteira. É bem diferente. É bem diferente. Cada época teve a sua característica, né? O 8 e 16 bits era esse empréstimo e as locadoras. 32 bits era camelô. Sim. E aquele tanto de jogo baratinho. Né? E continuou no PlayStation 2. Sim, também sobre continuou. Locadoras, sim, sobre locadoras, eu posso contar uma história aqui. Aqui tinham poucas, né? Perto aqui tínhamos duas. Certo. Né? Uma tinha alguns jogos também bem ruinzinhos, um Arkanoid, joguinhos, né, mais simples, da Nintendinho. Sim. É porque o dono não entendia muito. Tinha uma outra de um rapaz chamado Didi, rapaz. Didi. Uma vez eu fiz um negócio da China com ele, né? Minha mãe era sacoleira. Nessa altura do campeonato, minha mãe era sacoleira, né? Certo. Eu fui aqui para o Paraguai adquirir mercadoria para revender. Eu cheguei até ir uma vez com ela. Legal. Foi de onde veio por sinal, o meu Super Nintendo. Olha. O que acontece? Numa dessas idas lá, ela comprou uma fita para mim dos Flintstones. Não lembro qual deles, né? Acho que tem mais de um para o Super Nintendo. Mas eu achava bem ruim, bem difícil aquela fita. E esse cidadão, rapaz, esse Didi, ele tinha na locadora dele uma fita magnífica do Super Nintendo, que era o Castlevania XX. Sim. Né? É aquele onde a história acaba e inicia
Symphony of the Night, né? Do PS1. Isso. E eu propus ele uma troca. E ele não sabia o que era aquilo, Castlevania, né? Eu já sabia. Também tem uma história para contar sobre o Castlevania também, como é que foi a minha origem dessa franquia. Mas enfim, troquei com ele, rapaz. Ele conhecia o Flintstone, né? Que era desenho conhecido. E passei aquela fita horrorosa e peguei esse jogaço, né? Joguei muito. Isso Esse Castlevania XX, né? acontecia muito essas trocas, Sim, pode né? falar. Algumas pessoas não conheciam o jogo ou não ligavam, mas acontecia muito isso mesmo. Isso. Quando a gente E conseguia o pegar um Castlevania foi desses meu jogos, favorito. né? Era muito bom. Diversão garantida. Muito bom. Sim, sim. Porque o que acontece? Quando eu tinha o meu Phantom System, ele veio com esse jogo Caça-Fantasmas bem ruim, né? Quem conhece deve se lembrar, quem chegou a jogar. Joguei Tinha bastante. uma fita de 8 jogos, 8 em 1. Sim. Uma fita de 8 em 1 também, com vários jogos também simples. Mas eu não tinha aquele jogo que a gente chamava na época, acho que era jogo de 2 megas. Era aquele jogo mais complexo, entendeu? Um Super Mario, um Castlevania, por exemplo, um Sim. Mega Man. Eu não tinha nenhum jogo desses. Só pegava de empréstimos. E um dia fui na loja, no aniversário meu, né? Minha mãe ia me dar um jogo. Eu nem conhecia Castlevania, né? Ia pedir para a senhora da loja lá colocar algumas fitas no videogame à disposição para mim ver os jogos. E botou um, botou dois, botou o terceiro, era o Castlevania, e eu me apaixonei. Né? Não sabia nem que era aquilo. Falei, que legal, rapaz. E adquiri. Então, quer dizer, era o único jogo mais elaborado que eu tinha. Eu joguei muito tempo, mais de anos. Aquele Castlevania 1, né? Então já me fundei ali na franquia, já desde o início, do berço, né? Sim. O E primeiro depois passei jogo é por esse muito Castlevania legal, né? XX. É muito marcante aquele primeiro do Sim, sim. Nintendinho. Pai, você pode tirar? Muito marcante, que originalmente é de MSX, né? Mas foi Sim. portado pro Nintendinho. E aí me marcou, já desde o início, aquela franquia, né? Depois passei para esse XX. Depois veio a obra-prima do PS1, né? E o resto é história. Sim, legal. É uma Mas franquia incrível mesmo. sim, sim. Certo. Uma época muito boa. Então, falar um pouco aqui da nossa revista, né, e das matérias. Ah, Sim, sim. tem um diferencial, né? As matérias do Samis, elas não são até agora não tem sido sobre um jogo específico ou uma franquia, né? Então, eu tenho escrito Sim, sim, exatamente. sobre vários jogos, assim, eu pego um jogo e faço análise e tal. Mas, por exemplo, aqui na primeira, eu vou mostrar pro pessoal, tá, Samis? Aí depois você comenta sobre Sim, ela. sim. Por causa daqui na mão. Sim. A primeira foi essa aqui, ó, os beaten ups, bons beaten ups quase desconhecidos, né? Jogos de briga de rua que não são tão conhecidos Sim, sim. como Final Fight, Capitão Comando, né? Cats e Dinossauros são outros jogos. Na segunda, essa aqui fez sucesso, essa matéria aqui o pessoal gostou demais, que foi os Que bom. jogos difíceis de shoot 'em up, né? Ó, de navinha do Mega Drive. Sim, sim. A matéria de 4 páginas. Luiz, é um gênero que eu sempre curti muito. Oi, desculpa, pode falar, irmão. É um gênero que eu... Sim. Sempre curti muito esse gênero, né? Porque o meu início nos fliperamas também foi com o jogo Galaga, né? O primeiro fliperama que eu acho que eu joguei, Sim. que eu botei uma ficha, né? Com meu dinheiro, eu era bem pequeno, foi um jogo Galaga, né? Depois eu cheguei a ter esse jogo também no Nintendinho. Eu sempre gostei desse gênero. Nunca fui um virtuoso, mas sempre gostei muito e gosto ainda, né? A gente falava jogo E de me ocorreu navinha, lembrar né? essa matéria, né? É, o famoso jogo de navinha. Hoje Porque sabemos que o Mega Drive tem uma... Sim, o Mega Drive tem uma biblioteca maior desse tipo de jogo do que o Super Nintendo, né? Sim. E na minha juventude eu era Nintendeiro. Eu nunca... Pra não dizer que eu nunca joguei nada da Sega, um colega meu chegou a ter o Mega Drive uma época. E eu também, quando me desfiz do Nintendinho, adquiri um Master System. Mas confesso para os amigos que eu achei tão ruim que acho que uma semana eu me desfiz Olha dele. só. Perdi para outra pessoa, né? Até porque ninguém tinha aqui também, não tinha como arrumar fitas. Então eu me desfiz rápido. Foi também estava na transição para partir só para o Super Nintendo. Isso contava muito, né? Os Então, amigos conhecer terem mais o jogo, né? Contava demais. Se não tivesse, prejudicava a gente. E isso, sem dinheiro, as locadoras aqui eram na região aqui eram fracas, né? E ficava manietado, como se diz, né? Amarrado. Verdade. Sem opções. E aí eu fui conhecer mais da SEGA agora depois, né? Agora não, mas já depois de
também não de velho, né? De adolescente, maior, adulto já, né? Eu cheguei a ter um Dreamcast, aí sim que eu entrei, vamos dizer assim, né, na família da Certo. Sega. Dreamcast muito, muito bom, um videogame muito bom. Mas até então era Nintendeiro, né? De raiz. Sim. Mas não brigava não, né? Por causa de E o Nintendo e Super Sega, né? Nintendo. Não brigava não. Não, não, mas tinha aquela disputa já, né? Aqui eu já notava essa disputa, né? Pessoa que tinha o Mega Drive, que tinha o Super Nintendo, ficava aquela, não, isso é melhor, aquilo é melhor, tal Sim. jogo, aquele jogo. Isso foi no Brasil todo, eu creio que no mundo todo, né? Onde teve essa coexistência desses dois consoles. Né? Foi uma marca da geração, né? Essa guerra dos consoles, né? Hoje o pessoal briga Sony e Microsoft, Sim, né? sim. A gente era Nintendo e Sega, né? Sim, sim. Era quase a coisa da Marvel e da DC, né? Tinha um Isso. Marvete e tinha um Decenalto. Então tinha aquela, que preferia a Marvel, que preferia a DC. Eu fiquei Um com o paralelo Nintendo. interessante. Eu fiquei com o Nintendo na época, mas porque foi o videogame que eu ganhei, e aí a gente gostou do Mario, e ficamos do lado da Nintendo por causa disso. Mas quando eu tinha a oportunidade de jogar Master System, Mega Drive, eu jogava, não tinha preconceito nenhum, né? Mas eu gostava mais da Nintendo por causa do Mario, né? Que marcou muito ali a nossa família e tal. Mas a rivalidade é normal entre os amigos, era bem curioso, bem engraçado. Hoje a gente dá risada, né? Mas alguns ficavam até bravos na época, né? É, Dava briga. era. Te levava a sério, né? Né? Era uma coisa, quase se fosse um time de futebol, né? Isso, Uma coisa da torcida rivalidade mesmo. organizada. Aqui na É coisa da terceira, idade, né, Luiz? Hoje a gente desfruta outra de todas realidade. as plataformas, os consoles, né, as bibliotecas de cada jogo, Isso, de cada console. O maior prazer, né? Mas na época tinha isso. verdade. Aqui na terceira revista, mais recente, acabou de sair, né? Hoje ontem e hoje Sim, eu tô para vários buscar a amigos minha na receberam. banca. Oi? Aliás, estou para buscar a minha no correio, que aqui não entregaram. Eu vou lá segunda-feira, eu vou apanhar. Ah, legal. Aqui tem a sua matéria sobre o Rushing Beat, né? Que nos Estados Unidos virou Rival Turf. Então, são 5 páginas Sim, também sim. falando dessa trilogia que é bem legal e não muito conhecida, né? Não muito. Para você ter ideia, eu mesmo fui conhecer ela agora, adulto. Né? Na época minha que eu jogava o Super Nintendo, eu não conheci. Não conheci. Se vi em alguma revista, não me recordo da época. Fui conhecer agora depois de adulto, né? Gostei muito. Eu adoro também esse gênero do beaten up, né? Do andar e bater. Sim, Sempre gostei muito. Porque jogos de fliperama, eu preferia esse gênero do que o jogo de luta. Né? O Street Fighter, o King of Fighters. Sempre preferi o beaten up, até porque podia jogar com os amigos, né? Assim, isso. 3, 4. Sempre gostei muito disso, né? Aquela cabine com 3 jogadores, 4, né? Às vezes aparecia por aqui. Tartaruga Ninja, né? E Os era uma 4 amigos festa, né? jogando junto, era muito legal. Pô, uma coisa maravilhosa. Eu tinha justamente os 3 melhores amigos, né? Casava certinho com essa coisa da cabine. Então crescemos com esse prazer do beaten up, né? Eu gosto até hoje também, sempre que dá Capitão para jogar um Comando, pouquinho, até eu jogo com meu filho Luiz de vez em quando. A gente joga junto, né? Ele fala, pai, vamos jogar um jogo que a gente, né, joga junto para bater nos outros, não quero brigar com o senhor, não. Então a gente vai bater nos bandidos, né? É legal isso aí. Ô, irmão Sam, É muito legal. uma coisa Sim, da próxima revista, até já dando um spoiler aqui pro pessoal, a sua matéria sim, sim. é de todas até agora é a minha preferida por causa do tema que eu gosto muito, né? Que é viagem no tempo. Então vai ser Sim. jogos retrô sobre viagens no tempo. Eu já fiz a diagramação, já está pronta, vai sair na número 4. E a revista toda vai ser uma viagem no tempo, é focada em Atari, anos 80. Então, eu gosto muito de Sim, Volta para o sim. Futuro, né, dessa trilogia e tal. Então, aquela matéria ali, e até a parte científica, eu tenho lido, estudado as possibilidades de viagem no tempo. E eu já vi algumas pessoas falando de viagem no tempo na Bíblia, umas coisas bem doidas, assim. Então, fala um pouquinho sobre Sim, essa sim. matéria e sobre esse texto para o pessoal, que eu acho que vai ser incrível mesmo. Sim, você já diagramou, você viu que na matéria já fala até um pouquinho, né? Uma introdução sobre isso, né? Um rascunhozinho científico sobre essa coisa da viagem no tempo, se é possível ou não, né? Isso, Uns acham que sim, outros acham que não, eu gostei né? Falam de bastante. filósofos que
que se debruçaram sobre a questão do tempo, né? Como Agostinho, né? Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, e outros filósofos também que se debruçaram sobre isso, né? Eu também sempre fui influenciado por essa coisa do tempo, sempre me angustiou, né? Entender o que é o tempo. Tem até um conto inédito meu sobre isso, né? Sobre um indivíduo que rouba o tempo Legal. das pessoas. Interessante. Mas, enfim, eu sempre gostei desse tema. Um escritor que eu gosto muito, que é o argentino Jorge Luis Borges, tinha alguns contos nesse sentido também. Isso acabou me influenciando. E eu tentei seguir aquela pegada que eu tenho mantido, né, desde o início das participações na revista, que é eleger o tema e falar de diversos jogos, diversos consoles, né? Não me ater só A um jogo, né? só um console, no caso, né? Ou uma geração, né? Sim. E creio que está bem interessante. Os leitores vão gostar, sim, né? Fala um pouquinho de cada jogo, de um jogo de cada console da época, né? Começando no Atari, terminando no Neo Geo. E está bem interessante mesmo. Essa revista, a próxima, tem despertado o interesse de muita gente. Eu acho que a ideia de tratar sobre o Atari, tem Enduro na capa, né? E, por exemplo, ali vai falar de River Raid, asteroides, ET. Eu vou escrever uma matéria sobre os super-heróis japoneses também. E além do seu texto sobre viagem no tempo, então eu acho que chamou muita atenção. Né? Não tem muita revista, nem as outras, né? Eu vejo as outras publicações, não trata muito do Atari. É mais 8 e 16 bits, né? Então vai ser bem É verdade. Já começa pela capa, né? Eu creio que, assim, das capas que eu tenho visto, é a capa mais bonita até aqui, né? Eu creio que essa da próxima edição. Isso. Né? Aquela imagem do Enduro ali, muito bonita. E é um jogo clássico dos clássicos, né? Um Enduro River Raid. Um dos jogos preferidos, assim, embora eu não tenha jogado muito Atari, é o River Raid. E o Enduro é o preferido da minha esposa. Sim. A experiência dela com videogames se resumiu ao Atari, né? Na infância. Não teve mais nenhuma. Mas outro dia eu botei aqui para ela jogar e ela jogou muito bem, muito melhor do que eu. Então, muito interessante, né? Sim, é um jogo. Esse resgate do Atari, né? São jogos muito legais, muito marcantes, né? O Luigi quer que eu passe aqui a fase para ele, mas agora não dá. Dá um tchau pro pessoal lá. Vai lá jogar, mamãe te ajuda. O papai tá conversando e curtindo, né? Opa, deixa eu ajeitar aqui que o Luigi derrubou o trem aqui. É assim mesmo, Luiz. Acontece. Então, mas tem sido muito bom, né? E se Deus quiser, nós vamos fazer outras edições. Né? O pessoal tem aprovado a revista, o pessoal está gostando. E apesar dessa pegada diferente, né? Tem sido bom, tem encontrado uma boa recepção do público. Né? Tem ficado bem. Os amigos têm contribuído, né? Além de você, tem outros amigos. O PDF é gratuito, todo mundo pode baixar e ler, desfrutar, compartilhar, né? Então isso também é algo bem legal, né? É verdade, é verdade. Tem esse diferencial também, né? Essa coisa da democratização do conhecimento, né? Você me conhece, sabe que eu sempre militei nessa área, né? Faço os e-books gratuitos aí e, né, para alcançar o máximo de pessoas possíveis, até aquela que não tem recurso. Como eu falei, a gente lembra da nossa origem, né? Sem recursos, pobre, e sonhava com uma coisa, com outra, com um jogo, com uma revista, não tinha acesso. E é tão bom de poder fazer algo de qualidade e compartilhar com qualquer pessoa, não é? Verdade. Ele que desejar o PDF. Cara, nada supera o prazer da obra impressa. Né? Isso, verdade. O cheiro, poder tocar, ler em qualquer lugar, né? A beleza. O prazer do colecionismo, né? Que é uma coisa também agradável, saudável, né? Mantidas as proporções. Isso. Então, e fica a critério, né? A pessoa que quiser adquirir, né? Adquirir o impresso e colabora para a manutenção da publicação, mas sempre tem um PDF disponível, né? Para que todos possam ler, né? Em qualquer lugar do mundo, né? A qualquer momento. Isso é muito bom, um diferencial muito importante. A versão impressa é inevitável, tem gasto, né? Tem custo, tem o papel, a gráfica, correio. E dá trabalho fazer, né? Agora que eu estou fazendo, a diagramação, a gente gasta tempo ali. Então não tem jeito, tem que ter um custo, né? Mas é legal essa distribuição. E alcança muita gente e outras pessoas que às vezes não têm condições, né? Junta tudo, útil ao agradável, né? Sim.
E é prazeroso, né? Poder participar, você como editor, eu também sou editor. Você vê uma obra publicada, né? Sendo lida, é muito prazeroso, né, Luiz? É muito bom. É sentido de dever cumprido, né? Dever cumprido, você sendo um elo, né? Um elo de uma corrente maior, né? De colaboradores, de fãs, de leitores. Você é um promotor cultural, de certa forma, um agente cultural. Isso é muito Exatamente. importante, né? Esse papel. E é uma das coisas mais Porque hoje gratificantes, todo né? mundo... Receber o retorno dos leitores, alguém falar, eu li, eu gostei, obrigado. A gente vê que vale a pena o trabalho. Sim, isso é muito... Sim, sim, sim. Muitos não sabem, né? Mas é isso que incentiva a gente a continuar, né? Não elogio gratuito, né? À toa, mas o elogio a ser fundado, né? Com a E crítica construtiva. Mas um feedback, né? Um retorno para saber que tá no caminho certo, né? verdade. E para a gente Isso é muito ir importante. melhorando, ir Porque não tem aprimorando, né? Cada vez mais. isso. Mais ideias, né? Mais colaborações. Porque é uma obra em progresso, né? Como se diz. Ela tá crescendo, tá avançando. Mais ideias vão sendo agregadas. Creio que no futuro, né? A revista vai, né? Poder ganhar até mais páginas, quem sabe, né? Sim. Com mais leitores colaborando, mais pessoas agregando, né? E é isso, o caminho é para frente, né? É, Há muito ainda, como diz lá no livro de Josué, na Bíblia, ainda ficou muita terra por ser é conquistada. verdade. Então há muito a ser feito ainda, E né? com a graça de Deus, enquanto Há Ele muito a der ser feito. condições, a gente vai fazendo, né, o melhor para a glória dele e vamos tentando. Com certeza, com certeza. Com certeza. E, irmão, aproveitar o gancho aqui, né? Então, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu te conheci é que tinha muitos livros gratuitos mesmo, muitos livros de poesias e outros, né? E depois você lançou Sim, sim. esse aqui, o Pequeno Livro dos Mortos, e de contos. E eu li o livro todo, né? Eu gostei demais. Eu recomendo aqui para vocês que estão assistindo. Fala um pouquinho sobre esse livro e como que o pessoal pode adquirir essa obra. Só dizendo, os contos são muito envolventes. Tem uma história aqui que eu até entrei em contato com o Samis para perguntar se era real, porque foi tão real mesmo a leitura e parecia que você estava contando algo da sua vida mesmo, né? Além de um conto de ficção, que fala do futuro, e das aplicações, né? Fala um pouquinho sobre essa obra aí para o pessoal. Depois eu vou deixar no Instagram uma postagem, mas Sim. dá uma palhinha aí, por favor. Eu sempre escrevi poesia. Eu, desde que comecei a escrever poesia com meus 14, 15 anos. E aí nunca me vi assim escrevendo prosa, contos. Mas aí foi avançando e essa obra foi minha inauguração, né? Minha inauguração. Minha entrada no ramo da prosa dos contos, né? Certo. Eu escrevi um poema mais proseado, né, sobre um amigo morto. E aquele poema me deu aquele insight para poder, vou criar novas histórias, né? Como de amigos mortos, pessoas reais ou fictícias, né? Sim. Relatando a morte deles. Mas não assim uma coisa lúgubre, uma coisa funesta. Uma coisa assim, produtiva, interessante, né? Mesmo que fosse algo misteriosa, para incomodar o leitor. Eu creio que a arte, Luiz, ela tem que incomodar. A arte serve para tirar a pessoa da caixa, né? A arte não é só aquele poema bonito, um soneto, de maneira nenhuma. A boa arte, ela perturba, né? Para o bem, de certa forma, para o mal também, para que a pessoa reflita, né? Para acordar o que dorme, Certo. né? Para abrir o horizonte da pessoa, para enxergar novos horizontes. Então eu tentei fazer isso nesse livro, ao longo dos contos. E essa pegada que parece, além de eu me usar como personagem em primeira pessoa, essa pegada do conto que parece real, né, um testemunho real, eu aprendi nesse escritor que eu falei, o Jorge Luis Borges, um argentino que, na minha opinião, é o maior escritor, né? Até, Já existiu. deixa eu só te interromper um segundinho. Eu aprendi com ele essa... Sim. A minha filha está estudando esses dias e ela estava estudando sobre este escritor, Jorge Luis Borges. Até estava ajudando ela numa tarefa que falava sobre ele. Bem legal você citar. E eu gostei do que eu li sobre ele ali, eu não conhecia. E ela gostou também, bem interessante. Sim, sim. É um escritor muito interessante, muito culto. Você lê as obras dele e vê aquela bagagem cultural. E ele tinha essa coisa, né, de criar um texto e você lê aquilo, ele não fala que aquilo é uma ficção, né?
Ele dá a entender que aquilo ele copiou de algum lugar, de um livro antigo, né? Olha, ele fala como um árabe, olha, ele fala como um viking. Interessante. E aquilo é muito interessante, aquilo me marcou, né? Aquilo me marcou quando eu era adolescente, que tive contato com essa obra dele, foi aquele baque. E essa obra, isso aí que você falou, aconteceu com muitas pessoas, né? A pessoa me perguntar se esse ou aquele conto é uma história real, né? Isso. O mais assim absurdo que fosse, até tem uma história sobrenatural no livro do A Matilha Fantasma, que envolve até o Lobo-Guará. Eu criei uma ficção em cima do Lobo-Guará, né? Dizendo que aquilo ali tem um fundamento indígena, foi estudado por um antropólogo. Então a pessoa lê aquilo e acredita, bom, se realmente esse antropólogo aqui, vou pesquisar se isso existe. E é tudo na minha cabeça, né? Nada daquilo existe, certo? E assim as outras também, né? Claro, muitas têm personagens reais, né? Mas marcadas pela ficção, Sim. né? História alterada aqui e ali. Os nomes mudados, Mas né? esse livro ele está esgotado. Sim, a versão impressa eu só tenho um exemplar. Está esgotada, mas está disponível o e-book na Amazon, Tá. né? Para quem quiser conferir aí, só jogar na busca aí o Pequeno Livro dos Mortos. Está disponível na Amazon. Aí quando eu puder também, vou tentar fazer uma reimpressão desse livro, Vale a pena, vale a pena. que realmente agradou muitas pessoas. Sim. Quem sabe colocar uma nova história envolvendo videogame também no meio, né? Quem sabe aí. Ou inventar um filme para uma das pensando revistas nisso, futuras, né? pensando Quem nisso. sabe? Sim, sim, é uma boa ideia, uma boa ideia. E- Dá enredo, né? Como diz, dá enredo. com Dá certeza. bastante enredo. Essa questão da arte que você falou, né? E todas as áreas da arte, né, seja música, literatura, cinema e o videogame, eu considero os videogames como arte, né? Há uma discussão grande Sim, eu sobre isso, também. mas eu creio que porque Sim, envolve eu tudo também. ali, né? O que você acha? Sim, eu acho que sim. É uma forma de arte, né? E é aquele envolvimento de várias artes numa só, né? Criando uma nova. Isso, Antigamente a discussão era se o quadrinho, né? Se a HQ exatamente. era uma arte, né? E claro que é, né? Ficou claro já, hoje já é assunto aceito que é uma arte. E os videogames também, né? Incontestável, né? Incontestável. Desde o jogo simples até os últimos jogos aí, né? Para Play 5, para Xbox. É todo um universo, né, criado ali, uma trama bem urdida, com centenas de pessoas trabalhando para criar aquela obra ali. Claro que é uma obra de arte, com certeza. E envolvendo E vai todas se as apurar outras, cada né? vez mais com o passar do tempo, né? Oi? E envolvendo todas Como? as outras, música, cinema, tá tudo ali, literatura, tudo numa coisa Sim, só, né? sim, sim. Ela envolve sem ser uma cópia. Ela cria sua própria, né, estrutura. Ela remixa todas essas artes para criar uma nova, né? Que é justamente o videogame. Isso, legal, muito bom. Que é uma área também que precisa de mais estudos também, né? Mais teóricos para aprofundar esse tema, né? Claro, Da videogames e arte. eu escrevi um artigo, né, Sim. no meu primeiro livro, os videogames, a arte e a fé cristã. Então, unir as três coisas ali é polêmico, né? Mas, É polêmico. Eu li esse artigo. mas Muito bom. eu fiz até um desenho tentando retratar isso aqui. Escrevi, citei vários É autores, porque, dei a minha opinião, né? Mas são ainda áreas que vão se encaixando, né? Tem essa dificuldade. sim, sim, é uma área assim, tá em aberto, né? De estudo em aberto. E aí tem espaço para muitas opiniões, né? E você sabe que, sim, nós passamos por isso, por essa situação desse preconceito, né? Contra os jogos, inclusive dentro da igreja, né? Por parte de alguns cristãos, né? Isso. Os nossos pais, mães, avós mais conservadores, independente da religião. Essa coisa de achar que o jogo vai influenciar a violência, né? Eu creio que isso é irrelevante, isso não se sustenta, né? Na prática. A pessoa que já tem um problema psicológico, qualquer coisa para ela é gatilho. Isso, Dá eu algum converso susto, isso com né? a minha esposa. Tem Sim. jogos que eu O considero problema está na ruins, que ela não pessoa, não no joga, né? gatilho. Mas eu acho que é mais um Sim. gatilho para uma pessoa que já está passando por outras situações, é um conjunto de coisas, né? Sim. Cara, tem jogos igual aquele tal de GTA, né? Que tem um problema moral ali, né? E Implicado. Sempre falei com meu sobrinho, tá até na live aqui assistindo. Você se põe no papel de um ladrão. Uma coisa meio ridícula, né? Meio absurda, né?
fosse um Robin Hood, roubar dos ricos para dar para os pobres. Mas não é nem isso, Mas né? ali é uma coisa gratuita. Então, independente de religião, qualquer um tem sua ética, né? A pessoa tem que ter a sua ética, a sua norma. Isso. Eu acho meio idiota se pôr num lugar, né, no ladrão. Ou alguns jogos também, na gratuita, né? Mas eu creio que ainda assim não influencia a pessoa, não vai levar ninguém para violência, não vai nada disso. Isso é uma coisa bem primária, né? Bem boba. E uma outra coisa, A discussão ainda existe. juntando isso aqui que a gente estava falando, até você citou os quadrinhos, eu pesquisei isso quando estava escrevendo, Sim. a dificuldade de falar dos quadrinhos como arte ou dos games também, porque sempre foi muito considerado coisa de criança, né? Como se a criança não pudesse consumir arte, né? É até um preconceito com os pequenos, coitados. Mas agora que o público cresceu, né? Quem lia quadrinhos nos anos 70, 80, hoje é adulto, né? Quem jogava videogame nos anos 80, hoje é adulto. Aí a visão vai mudando, né? Quando é coisa de criança, não é arte, mas agora que é do adulto, aí é. Eu já penso o contrário, né? Isso aí. A criança merece a arte justamente também. Claro, não tem por que definir o que é arte ou não, com base nessa, né, uma pretensa complexidade, né? Um foco no adulto, um foco na forma de pensar do adulto. A forma de pensar da criança, de ver da criança, também é legítima, uma forma de ver e de pensar. Não é inferior, é diferente. É diferente. Né? Como a cosmovisão do indígena é diferente. Como? Então, isso não se sustenta também, né? Mas aí, o preconceito, né? Os quadrinhos passaram muito tempo por essa luta, né? Você lê quadrinho e tal. Hoje acontece muito com anime, né? Anime. Isso. Que o camarada fala que assiste aquilo ali, a pessoa fala, você com essa idade, né? E aquilo ali é uma forma de arte também, entendeu? Em muitos pontos superior a outro tipo de animação americana, europeia, né? Tem uma exacerbação da violência, mas, por exemplo, o Naruto, eu gosto muito do Naruto. Um personagem messiânico, guardadas as proporções dele ali, né? Aquela cosmovisão criada ali pro enredo. Personagem messiânico, personagem que sofreu, que pagou o preço, que se converte os adversários, né, para o bem, né? Então, uma coisa bem messiânica, bem guardadas as proporções, sem escandalizar ninguém. Claro. Que tipo de figura de Cristo, né? Uma figura de Cristo. Passa uma mensagem positiva, de amizade, de resiliência, sacrifício, de companheirismo, muito positiva, né? E além do enredo uma trama bem urdida, bem trabalhada, aquilo é uma forma de arte, não há demérito uma pessoa assistir. Eu vejo os heróis japoneses, de forma geral, são assim, né? Eu gostava muito dos tokusatsu, né? A Jaspion, o Jirai, o Giban. E até o texto que eu vou escrever das músicas, só de ouvir as músicas, eu lembro quase todas de cor, parece que está falando de Jesus, né? Sim. Se você ouvir sem conhecer, você vai, é um hino, está falando de Jesus. Mas, sim, é muito interessante. Eu também curti muito essa época. Eu ainda tenho aqui uma coleção de DVDs do Jirai. Olha só, Jirai. Bom, é minha infância. Jaspion. Não sei aí, mas aqui a gente assistia aquilo e assim que acabava na manchete tinha parrou com cabo de vassoura. Saiu no cabo de vassoura Saiu no cano dos amigos. É isso mesmo. A gente fazia isso também, era muito legal. Hoje, fazia todo dia, era isso, né? Hoje eu assisto alguns filhos, né? Aí acaba, alguns o Luigi já sai lutando, alguma coisa. E eu lembro da infância que a gente fazia, só que era na rua, né? E os amigos lutar na rua e viver as aventuras lá dos heróis. Aqui era assim também, em todo lugar, em todo o Brasil, aquilo foi uma febre, né? Na década de 80 ali, né? Final da década de 80. Começo dos anos 90. A saudosa manchete. Começo isso aí. O Jirai, o Giban. Né? A reta final eu já não acompanhei tanto. Né? O Giban já estava parando de assistir, o Black Kamen Rider. Mas o Jaspion, o Changeman e o Jirai eu curti muito. Eu fui até o final. Apaixonado. Eu assisti até o último que passou, que foi o Soul Brain. Foi o último que passou. E depois a manchete parou, né? Foi acabando. Mas uma coisa que você citou, que do Brasil todo, e que eu senti quando eu lancei esse livro. Eu contava as minhas histórias, e as pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Acre, do Amazonas, aqui de Minas, todo mundo falou, é igual a minha infância. Foi a mesma coisa que eu passei.
E todo mundo se identificava com as histórias e o que a gente viveu dos videogames. Isso é legal, não é? É legal você ver que a natureza humana ela é idêntica, né? Deus nos fez, isso é mais uma prova da criação divina do homem, né? Até nisso a gente Exatamente. pode percebê-lo. Nós somos iguais, né? Nossa raiz, nossas respostas, né? A determinado estímulo, né? Então essa coisa do combate, da luta, do épico, né? Da epicidade, isso é muito interessante, isso faz parte do universo do menino, né? Isso. Em qualquer ponto da história do mundo, faz parte, isso é uma coisa incontornável, né? Não que seja algo negativo. É da natureza, né? E há pesquisadores, né, que estudam as brincadeiras, né, a infância, e postulam isso, que a criança aprende brincando. Aquilo para ela ali, na verdade, aquilo é muito sério. A brincadeira da criança é muito séria. Ela Exatamente. está aprendendo, está simulando o mundo, né, experimentando. Então, sem poder brincar, ela não se constrói como pessoa e depois como adulto, né? Então, é muito importante a gente ter vivido essa fase. E hoje está mais difícil, né, Luiz? Hoje é uma nova geração, essa coisa do nativo digital, que também está em aberto também, né? Eles têm menos, né? Menos interação assim, física, vamos dizer assim, né? E qual vai ser o resultado disso, né? A gente não sabe. É que é uma Precisa dos pais desvantagem estimularem, né? comparada à nossa época, né? Eu vejo. Sim, E, por exemplo, sim. eu não tenho coragem de deixar meus filhos na rua como eu ficava brincando. Porque o mundo mudou também, Não, de muita forma coisa, né? alguma, Eu não. acho que aí na sua cidade também, né? Aqui, principalmente, aqui no Rio de Janeiro todo, meu amigo, impossível. Impensável fazer isso. Não Então, tem como não. Impensável. isso é uma Muito perda bem perigoso, grande, né? muito. Aqui a região metropolitana do Rio de Janeiro, o que não está dominado pelo tráfico está pela milícia, entendeu? É triste. Uma questão mais complexa, mais difícil, mas é muito triste. Então, não tem como deixar a criança na rua de maneira alguma, Pois é. né? Infelizmente, E a gente, estamos reféns, né, é, dessa situação. e agora com a pandemia também mais uma coisa para nos isolar e nos manter em casa, né? É uma luta. E mais isso, mais a se somar aí esse quadro, né? Verdade. Que aí tem que preservar a saúde, né? Acaba gerando até angústia na criança, né? Mesmo que ela não seja muito de sair, ela não entende bem o que está acontecendo, né? Claro, não tem como. Até para a gente é difícil, que dirá para uma Isso, criança. exatamente. E também vai gerando um problema, né? Que a gente tem que ver com atenção, né? Que isso pode gerar na mente da criança depois, né? No futuro. Eu como pai tenho Enfrentar essa três situação. filhos, né? E com a minha esposa a gente conversa muito e tenta fazer o possível para interagir com eles, para eles poderem se divertir e tal, e ocupar a mente. A igreja ajuda muito com isso, Sim, né? sim. E a escola faz falta, os Sim, amiguinhos muito da importante. escola. Mas com a graça de Deus a gente vai tentando, né? Sim, sim, sim. Tem que ser assim. Procurando uma forma de quebrar essa dureza, né? Dos tempos, vamos dizer assim, né? Verdade. Brincar com a criança, interagir, né? Tirar ela daquele foco ali, daquela modorra ali, né? Aquele tédio que às vezes ela fica, né? Por causa dessa situação, que ela quer ir num lugar e não pode, quer ver um amiguinho e não pode, não entende por quê as aulas não voltaram, ou não voltaram Isso, como eram antes, né? É preciso os pais estarem bem atentos a isso mesmo. verdade. Muito bem, irmãos, irmão Sames. Chegando aqui no final, queria concluir a nossa conversa falando do nosso diferencial aqui do trabalho. Desde que eu conheci o irmão também, eu vi que o irmão Sim, sempre foi muito envolvido com missões, né? Livros de missões, sim, folhetos, projetos, divulgação. E desde que eu lancei o livro, até eu fiquei na dúvida no começo, será que um pastor falando sobre videogames vai encaixar? Será que as pessoas vão aceitar? Graças a Deus tem sido muito bom, né? Tem sido uma oportunidade, uma ferramenta maravilhosa. E agora as revistas vão dando continuidade a isso, falar de retro gamers numa cosmovisão cristã. Como que você vê essa questão? O que você tem a nos dizer de usar os games, a literatura, para falar da Bíblia, para falar de Jesus, para falar da nossa fé, abrir portas? Você tem me ajudado nisso aqui, né? E também outros projetos que você faz parte. Inclusive, sim. esse folheto, né? Foi você que fez baseado num capítulo do meu livro.
e eu tenho enviado para todo canto, né? Sim, sim. Fala um pouco para a gente dessa Amém, questão amém. de videogames e fé cristã, literatura, como unir essas coisas. Luiz, eu creio que a corrupção não está no objeto, está na pessoa e no uso que ela faz do objeto, do canal, seja Certo. televisão, revista, um jogo, né? Tem uma frase que diz o seguinte, que enquanto a mentira dá a volta no mundo, a verdade está calçando as botas ainda. Então, as pessoas, a igreja dormiu por muito tempo, né? Sempre que surge uma nova mídia, um novo espaço, ela costuma demonizar, ou ao menos hostilizar essa nova mídia. Assim foi com o rádio no começo, assim foi com a televisão, né? Até hoje há denominações que demonizam a televisão. A internet está passando muito por isso. Então não é o veículo que é corrompido, é o que vai ali, é o uso que se faz dele. Então nenhum veículo é vedado para você passar uma mensagem, né? Um jogo, né? A TV, a internet, novas mídias que venham a surgir, de maneira alguma. Pelo contrário. Mas como cristãos, né? Como pessoas que creem numa mensagem, creem que ela é a verdade, que ela é positiva, que ela traz vida, né? Traz cura, traz mudança de vida, reconstrução de histórias. Nosso dever, não só para Cristo, mas para qualquer homem, todos os homens, comunicar essa mensagem da Isso. forma que for possível. Por carta, por flecha, um pombo-correio, um jogo, né? Nada pode nos impedir, né? Não estou falando em fanatismo, estou falando em... Que pena, travou de novo. Vamos ver se volta o som aqui. Estava muito bom. Aqui eu ouvi o irmão falando. Deve ter dado uma queda ali, ele já volta para concluir o pensamento. Então, ó, fica a dica, né? Enquanto guardando o retorno aí do irmão Samus, o livro dele, O Pequeno Livro dos Mortos. Pode achar na Amazon, né? Tem lá por enquanto, tá bom? E as nossas revistas, né? Então vamos... Tranquilo, tá? Tô mandando convite, a gente aguarda você voltar para a gente fechar aqui. E as nossas revistas, né? Com os textos aí do nosso amigo, a número 3. Aqui ele está falando sobre a trilogia Rushing Beach. Na número 2, né, falando sobre os jogos de navinha mais difíceis do Mega Drive. Essa edição tem o texto sobre os jogos educativos do Mario. E tem até sobre um jogo cristão, né, que é o Dead Dragon Cancer. E a primeira, que ele falou sobre os beat'em ups desconhecidos. Bom, o irmão Samus falou ali que o aplicativo bugou. Então a gente estava já na conclusão ali, né? Ele falando do valor de usar todas as mídias, inclusive os games, para falar da fé, falar de Jesus, falar da Bíblia, usar a nossa criatividade, usar a inteligência que Deus nos concedeu, usar todos os meios, todas as formas, fazer com excelência. E é isso que eu tenho tentado fazer com os meus livros, é isso que nós temos tentado fazer com as revistas, e aquelas pessoas que têm lido têm percebido isso, sem forçar, sem ser chato, né? Mas mostrando o amor, a verdade, trazendo uma mensagem de esperança também, né? Então, e trazendo aquela nostalgia, informação. Então, boa noite aí, Eric. Agora eu consegui ver as mensagens também. Tranquilo, irmão Samus, não se preocupe, né? Chegamos quase ao fim e foi muito bom a nossa conversa, né? Então, eu vou encerrar aqui a live, né? Agradecer ao irmão Samus pela participação. Agora que a gente pegou as manhas, o jeito, nós podemos marcar uma nova live para uma outra data, para uma outra ocasião. E eu quero encerrar aqui, então, dizendo para vocês que eu tenho alguns exemplares ainda das revistas, tá? Eu fiz questão de conferir para dizer para vocês, olha, da número 1, a primeira, eu tenho 6 exemplares, tá bom? Só restam 6 exemplares, tá?
Na verdade tem 8 aqui, mas 2 já estão compradas. Eu vou enviar na segunda-feira, se Deus quiser. Então só restam 6 se você quiser. Depois disso eu não vou imprimir mais. Só vai ter no site da Wiclap. Lá é mais caro, é autopublicação. Mas é alternativa se alguém quiser a versão impressa, né? Da número 2, essa aqui dos jogos educativos do Mário, é a que tem mais. Tenho 30 exemplares, tá bom? Então ainda tem um número bom aqui disponível, 30 exemplares. E a número 3, que é a mais recente, que saiu agora, está chegando aí na casa dos compradores, todos que adquiriram na pré-venda. Essa que tem todos os jogos clássicos do Pato Donald, ficou linda a revista. Tem 16 exemplares. 16 exemplares. Olha, ele conseguiu voltar, então vai dar para concluir a conversa, graças a Deus. Vamos deixar ele terminar o raciocínio aí. Muito bom, graças a Deus. Então, se você tem interesse, eu tenho alguns exemplares das revistas aqui. As 2 primeiras, a 30 já com frete e a terceira 35. Se levar tudo, né, tem um descontinho aí. Tá bom? E aí, irmão Sam, está me ouvindo? Opa, voltei. Beleza, que bom, graças a Deus. Então pode concluir aí o seu pensamento. Estava falando de usar todos os meios para levar a mensagem do Evangelho, né? Sim, então eu creio que é muito positivo essa abordagem, né? Poder chegar nessa nova seara, né? Nessa área, que é uma área que, como eu digo, não havia nada parecido no tema, né? Uma área que sofre muito preconceito ainda. Então o trabalho é um trabalho desbravador, né? Trabalho de reconfigurar entendimentos, né? Mentes, né? Porque muitos ainda têm esse preconceito. E mostrar também a pessoa, né, que não é cristã, de outra fé, né, que não tem nada a ver, né? O cristão não é aquela pessoa bitolada, aquele cabeçudo, né? O cristianismo não é uma cangalha, pelo contrário, é a retirada de uma cangalha. Exatamente. Uma corrente em cima de você, em cima da pessoa, né? Em Cristo a liberdade, né? A vida e liberdade. Então é muito bom poder mostrar isso, né? Demonstrar isso, né? Então ele se diverte, ele tem vida social, ele, né, ele assiste filmes, ele curte a cultura geek, ele joga, né, nada pratica disso esporte. impede a pessoa de ser cristão. Pratica esporte, justamente, pratica esporte, né, dança, enfim, nada disso impede a pessoa de professar a fé cristã. Né? Isso é muito importante. Muito bom. Então, um dos nossos objetivos aí com a revista, né, isso é bem claro, né, desde o começo, eu deixei claro, e nós vamos mantendo isso, né, para a glória de Deus. Um conteúdo de qualidade, né, bem produzido, falando dos jogos, trazendo a nostalgia, trazendo informação, mas tendo um propósito, né, tendo um alvo, tendo ali, como a gente fala, dentro da cosmovisão cristã, um pensamento bíblico verdadeiro, com Cristo no centro, né? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Então tá bom. Então, vamos em frente. Né? Na próxima edição, então o irmão Sames vai contribuir com um texto sobre jogos retrô de viagens no tempo. Na outra, parece que está escrevendo um texto sobre games com heroínas, né? É isso? Sim. As heroínas de 16 bits. Já está praticamente pronto. Legal. Né? Dessa vez me concentrei numa geração só, né? Nossa quarta geração, né? Mas focando somente o Super Nintendo e o Mega Drive, que eram os consoles que a gente tinha acesso aqui, né? Porque o Neo Geo é um falso 16 bits, e o PC Engine é inacessível, né? Para a grande maioria das pessoas naquela. Quase desconhecido. Desconhecido e inacessível, né? É importado, caríssimo. Até hoje, né? Então, até hoje. E é uma tristeza, né? Porque é uma biblioteca riquíssima, maravilhosa. Eu tenho descoberto algumas coisas e, né, chega a doer o coração que a gente não pôde desfrutar naquela época. Né? Verdade. Que bom que a gente nem sabia, né? Porque senão eu teria ficado triste, né? E ficado isso aí, é dar água na boca, porque, olha, é muita coisa boa, hein? Eu que gosto do gênero de navinha, olha, ele é campeão de jogos de navinha. Sensacional. Verdade. Irmão Sam, você recomenda aí os meus livros, a revista pro pessoal?
Você recomenda para a galera adquirir? Sim, com certeza, com certeza. Sim. Os 2 volumes que eu possuo, né? O terceiro eu não possuo. O primeiro com suas memórias, né? E aqueles causos todos ali, é muito interessante, né? Divertido e edificante. E, É, une o saudosismo, une o que a gente chama aqui de papo sadio, né? exatamente. Aquela boa conversa, bom relato, que agrega sentimentos positivos, né? A pessoa. O segundo volume já reunindo, e o terceiro, né, reunindo Crônicas dos Amigos, também muito bons. Histórias são iguais, né? O cara tá lá em Ubatuba, o cara tá lá em Manaus, o cara tá lá em Fortaleza, tá aqui em São Gonçalo, e como as histórias se repetem, né? Isso é muito A Bíblia legal. fala que o que o homem é já foi nomeado, não há nada de novo sob o sol. E é interessante isso, né? É interessante porque você vê que as histórias se repetem, como já foi citado aqui no nosso bate-papo, e é muito interessante, né? E mesmo assim a gente descobre coisas novas, né? E a gente se E é muito emociona, né? gostoso. Se diverte, gosta, mesmo sendo parecido. Se identifica. Sim, claro, claro. Sempre tem uma coisa nova, assim, sempre tem uma parte que você se diverte, né? Mas, pô, podia ter sido comigo isso aí. E as revistas concluem esse trabalho, né? Expandindo. Porque já né, abarca outra área, já mais, vamos dizer assim, como posso dizer? Não é profissionalizada, mas mais séria, assim, não. Me foge agora a palavra. Mais gráfica, né? Mas Mais ela pega visual. Talvez. pega esse espírito dos livros e leva adiante, né? Para uma outra plataforma, que um livro é um livro, uma revista é uma revista, né? Até para Isso. editar você vê como é que é muito mais difícil fazer uma revista. Né? É terrível. Já de ter revista também não é fácil, não. Não dá. Então leva essa visão, essa pegada do livro para uma outra plataforma e de forma excelente, entendeu? Muito agradável, né? Os textos ali focando os jogos, mas também passando uma mensagem, naquele tom assim, não é aquele tom frio, mas é um tom amigável, né? Um tom Isso. de bate-papo entre Isso amigos, mesmo. né? Eu tento manter nos jogos, né? É que eu escrevo com um pouco de humor, E é manter esse tom, né? Fazer o camarada rir e manter esse tom de bate-papo entre amigos, né? Essa liberdade, né? Sadia, é como se a gente que é muito estivesse junto, positiva, que né? nem todas isso, nem toda publicação consegue, né? Chegar a esse tom intimista, assim, né? Verdade. Isso é muito importante. Então é isso aí. Eu recomendo sempre, As revistas estão disponíveis para sim, para todos baixar, né? adquirirem. Quem quiser pode baixar lá no canal Muito Além dos Videogames, tem os links lá. Se alguém quiser impresso, eu tenho alguns exemplares, como eu falei. Né? E como o Monsames falou, vocês vão gostar, vão se identificar, vão se divertir bastante com as revistas. Né? Monsames, deixa uma palavra final aí para os nossos ouvintes, para os nossos amigos. Eu vou tentar deixar a live salva depois, para quem quiser assistir. Mas deixa uma mensagem aí Sim. para os nossos amigos. Bom, galera, primeiro eu quero pedir desculpa pelo embaraço todo, né? Do atraso no começo da live, porque eu não tenho experiências, né? Eu sou bastante tímido, mesmo sendo professor. E esse embaraço todo da versão do Instagram não funcionar e tal. Peço desculpas também por não estar aparecendo na imagem. Tranquilo. E agradecer pela presença de vocês, né? Por estar aqui conosco, por prestigiar esse trabalho, né, do Luiz, dos colaboradores deles, né? Entre os quais eu me incluo. E é um prazer estar com vocês e podemos estreitar esses laços, né? Nessa comunidade retro gamer que tem se formado, né? No geral, no Brasil todo. E esse núcleo em torno do Luiz, da revista Muito Além dos Videogames, né? É um prazer poder fazer parte, poder conhecer novas pessoas, né? Forjar novas amizades. E é isso, galera. Possamos ter mais bate-papos, entendeu? Continue lendo a revista. Tenho tentado dar o meu melhor, né? Fazer bons artigos. O próximo já está pronto, bem, bem interessante. E vamos em frente que, como eu disse, há muita terra a ser conquistada ainda. Está bem? Um abraço a todos. É isso aí, muito obrigado, irmão. Foi muito bom a nossa conversa, muito divertido. Dava pra gente continuar, né? Assunto não falta. E com a graça de Deus, Sim, com certeza. a gente vai escrevendo novas revistas, trazendo novas histórias, bastante nostalgia, informação e a palavra de Deus também, mensagem de fé, de esperança para os nossos leitores. Né? Então, meus amigos, vou estar fechando a live, lembrando que talvez na próxima quinta vou fazer uma live com o Carlos Henrique Gomes, que é da página Trivia Gamer, ele que faz as capas para mim. Ele tem feito também as capas das revistas voluntariamente. Escreveu um artigo aqui sobre o Donkey Kong 2.
Então é bem provável que seja com ele a próxima live, a próxima entrevista, o próximo bate-papo, tá? Já está na pré-venda a número 4 e 5. A 4 é do Enduro, que tem a matéria do Samis sobre os jogos com viagem no tempo. E a 5 vai ser focada no Sega Saturno, Knights, os jogos ali dos 32 bits, tá bom? Se quiser, entre em contato comigo, entra aí na página, confere os detalhes. E fica a dica do perfil do nosso irmão Samis. Siga aí no Instagram, ele sempre coloca versículos, uma poesia, um link, né? Porque você escreve vários blogs também, né, irmão? Sim, sim. Tem vários blogs. Eu comecei como blogueiro, né, Luiz? Ainda mantenho ainda, né, a pegada ainda. Na medida do possível. E é bom que tá tudo lá. Se precisar depois juntar num livro, tá tudo ali nos blogs, né? Sim, sim. A grande biblioteca. Legal. E procurem os livros dele, pesquisa aí no Google Samis Richards, você vai achar poesias cristãs, contos, histórias. Ele escreve muito bem, né? Eu recomendo. E esse livro que eu tenho aqui, se você puder adquirir lá na Amazon, mesmo em PDF, Pequeno Livro dos Mortos, eu tenho certeza que você vai gostar. As histórias são excelentes, as aplicações também, tá bom? Então a gente vai fechando aqui, irmão Samis, muito obrigado pela disposição, pelo apoio que tem... Eu que agradeço, meu amigo. Pelo apoio que tem dado ao meu trabalho desde o início, né? Com os livros sobre missões e com os livros e revistas dos videogames também. Deus abençoe você, sua esposa, seu trabalho aí no Rio de Janeiro, aí continue guiando os seus passos aí na obra do Senhor, tá bom? Muito obrigado mesmo. Amém. Amém, obrigado, querido. Forte abraço. E obrigado a todos que participaram. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite, um bom domingo. E semana que vem, se Deus quiser, a gente continua aí.